acompanhados de prótons e elétrons na mesma quantidade, né. Mas você vai tirar a carga em excesso aí, que está te mantendo eletrizado. A gente viu na aula passada que essa eletrização que é a transporte, assim, eu posso dizer, não é transporte, mas tirar a carga de um corpo e colocar a carga no outro, passar as cargas de um corpo para o outro, elas podem acontecer de 3 formas específicas. Elas podem ser por contato, por atrito e por indução. E o mais comum da gente ver, e o estudo também partiu disso, desse tipo, é a eletrização por atrito, que é quando a gente acaba esfregando um corpo no outro aí, a transferência de elétrons, tá? Mas aí nós também temos a eletrização por contato, onde simplesmente é o contato de 2 corpos. Isso explica muito o choque, quando a gente toca nas coisas ou toca nas pessoas, a gente sente o choque, porque acaba passando a carga de um corpo para o outro, aí você sente esse choquinho. E consequentemente, por indução, quando você se aproxima apenas e há o rearranjo das cargas internas no material, né. Bom, uma coisa que é interessante a gente entender é, do gerador de Van de Graaff, né, que é aquela bobina que você coloca a mão lá. Por que que quando você coloca a mão, depois vocês procuram um vídeo aí na internet, por que que quando você coloca a mão no gerador você não toma choque? Porque você coloca a mão no gerador logo depois que ele foi descarregado ou antes dele ser ligado ou logo em seguida que ele foi ligado. Então, como funciona o gerador de Van de Graaff? Tem um motor na sua base, uma correia de borracha e ali no motor tem uma estricção. Essa correia de borracha ela sai dessa estricção e vai até o interior da cúpula, que tem um apetrecho, condutor, que recolhe os elétrons dessa borracha, desse material isolante e passa à cúpula. Como a cúpula é de um material metálico, esses elétrons eles se reorganizam na superfície dessa cúpula, né. E quanto maior vai acontecendo esse processo, mais elétrons vão na cúpula, maior essa eletrização por atrito e depois por condução. Por contato, ótimo. Aí o que acontece? Você vai, coloca a mão lá no gerador, gira o gerador, liga o gerador, ele começa a ser eletrizado, você que está com a mão sobre o gerador, uma extensão desse gerador, as cargas vêm para você também. Se você ligar o gerador e deixar ele ligado um tempo lá, não sei se você já viu em feira de ciências isso, procura um vídeo na internet bem legal, tem um gerador. Eu sou péssima de nome, mas você procura o maior gerador do mundo que existe, ele fica no laboratório, ele é bem grande e é bem bonito as descargas elétricas que ele possui, que são raios, que é o que a gente viu na aula passada também. Diferença de potencial, eu tenho a descarga elétrica, que é um raio, né. E aí você consegue ver, você chegando próximo, nesse caso a gente não vai com a mão, vai com o material, e ele, acaba emitindo a quantidade de carga extra através de uma descarga elétrica, tá. E para os geradores pequenininhos também, se ele já está carregando lá há algum tempo, eletrizando há um tempo, se você chega e coloca a mão, você acaba levando um choque. Por quê? Porque primeiro a indução, a eletrização por indução, e aí você tem a diferença de potencial, DDP que a gente chama, da cúpula do gerador e do seu do seu corpo, a descarga elétrica, tá. Então tem essas questões que vocês precisam começar a entender agora e aplicar o que nós já vimos em situações do dia a dia. "Ah, tô andando na rua, vou entrar no carro, toquei no carro, deu choque. Tô eletrizado, preciso descarregar?" Ah, é que não é muito da nossa época não, sabe, mas tinha umas TVs aí, recentemente, que era chamada TV de tubo, você deve conhecer. E aí, às vezes a TV estava desligada, mas você passava sobre a frente da TV, os pelos do braço eles arrepiavam todos, né, porque de uma certa forma você estava ali interagindo com a superfície da televisão e estava ocorrendo a eletrização por indução, tá. Para a gente dar continuidade na aula de hoje, a gente vai falar então de o que interage essas cargas, o que tem relação, o que faz com que elas se aproximem, o que elas se afastem,
o que está relacionado com isso? Que nada mais é do que a força elétrica. Como calcular essa interação e qual é a lei que rege essa interação? Só vou dar uma olhada nas perguntas que estão aqui para ver se tem alguma pertinente à aula passada, para a gente dar continuidade, tá? Então vamos juntos aqui. O pessoal está falando que nada referente à disciplina. Alguém perguntou, falou que está com bastante dificuldade na internet, que está travando, se vai ficar gravada. Sim, elas vão ficar gravadas, como eu disse, eu não sei quanto tempo para disponibilizar para vocês, mas depois vocês conseguem assistir, tá? É na página de vocês mesmo. Guilherme está falando o seguinte. Olá, Guilherme. Boa noite para quem me deu boa noite também. Eu posso descarregar a carga do corpo ao encostar numa parede que tenha tomada com aterro? Como assim? É que agora a gente tem um quadro aqui, mas aqui atrás tinha uma tomada. Você não está falando de colocar o dedo na tomada, não é isso, né? Você está falando só de encostar na parede, sim? Eu não entendi, Guilherme, você me explica direito? Porque assim, todo o sistema elétrico que a gente tem aí nas construções, normalmente eles são vedados, né? Então, o fato de você descarregar, encostando numa parede, se esta estiver. O problema é que a parede ela não é material condutor, né? Então, o mais ideal mesmo é você tocar o solo de alguma forma ou algum material que absorva essa energia, essa quantidade de elétrons que você tem a mais. Agora, por a parede ter uma tomada que é aterrada, não, porque aí você teria que entrar em contato com o circuito elétrico e você não vai fazer isso porque você pode tomar um choque. Se é isso aí que eu entendi, tá bom? Mas mais ideal mesmo é você pisar no chão, num local que tenha terra, na grama, que aí você consegue deseletrizar a carga elétrica em excesso que você possui. Bom, vamos lá então. Pra O pessoal está falando bastante da conexão, a aula fica gravada, depois você assiste, tá? Vamos lá então para a gente verificar os temas e os assuntos que nós iremos tratar na nossa aula de hoje. Então, a gente vai falar sobre a interação entre as cargas, que é a força elétrica. A gente continua na unidade 1, essa é a nossa aula 3, e nós vamos tratar efetivamente da lei de Coulomb, que relaciona como essas cargas elétricas estão interagindo entre si, ou seja, a interação entre cargas, a força elétrica. E o que diz a lei de Coulomb? Nós falamos lá na primeira aula e foi importante a gente entender como que chegou a denominação do conceito carga elétrica, como que foi passado, como que foi criado. Eu não vou repetir de novo não, mas nós chegamos à conclusão que Coulomb, através de um experimento de eletricidade, que era denominado balança de torção, ele colocava ali cargas, esferas, carregadas e ele verificava como essas esferas interagiam uma com a outra. E aí ele disse que essas cargas, esse carregamento era devido às cargas elétricas. Nessa época já se tinha falado sobre a estudos de eletricidade, já sabia da eletrização por atrito, mas não sabia ainda o que interagia eram as cargas elétricas, e aí relacionou-se com a estrutura atômica que vinha sendo discutida na época. E Coulomb então chegou à conclusão que essas cargas eram devido aos elétrons que os corpos possuíam. E aí a gente começou toda a discussão com relação aos corpos eletricamente neutros, aos corpos condutores e aos corpos isolantes também. Então, quando quando Coulomb ele trabalhou com esse experimento de torção, ele verificou que o que a gente sabe hoje, mas para ele na época em 1700 e algumas coisas era novidade,
de que se eu tivesse quantidade de cargas diferentes, eles seriam atraídos entre si. Se eu tivesse quantidade de cargas iguais, eles seriam repelidos. E isso independente da ordem, né? Ou carga positiva com negativa, ou negativa com positiva, eles seriam atraídos. As cargas positivas ou as cargas negativas seriam repelidas. E quando ele falava no interior de um material a sua quantidade de carga, aí ele começou a entender e trabalhar com a quantidade de elétrons que esse material possuía. E quando a gente fala em cargas iguais, agora a gente está falando que a mesma quantidade de carga nesses materiais. E quando a gente fala em cargas diferentes, considerando o elétron, eu estou falando isso para vocês, significam que os corpos eles estão carregados com quantidade de cargas diferentes. E aí a gente precisa entender qual é essa relação, se eles vão apresentar atração, se eles vão apresentar repulsão e qual é a intensidade dessa atração e dessa repulsão. Nessa época, a gente já tinha descrito o que era o conceito de força, porque Newton, lá em 1600, agora sim, Newton, lá em 1600 e alguma coisa, Newton já entendeu que para descrever o movimento dos corpos, era possível um corpo ele entrar em movimento ou modificar o seu movimento quando uma força estivesse sendo aplicada sobre ele. Então, nada mais, nada menos, a força ela era justamente isso, provocava o movimento no corpo ou alterava o seu estado de movimento. E quando a gente fala corpo, a gente acha que é algo grande, algo que a gente consegue pegar, que a gente consegue trabalhar, mas não, é qualquer coisa que possua massa. E o elétron, a carga elétrica, ela possui massa, mesmo que seja muito pequena, perto do que nós estamos é, muito pequena perto das coisas que nós estamos trabalhando, né? Mas ainda assim ela possui massa, e tudo que tem massa, há força atuante, porque provoca ou altera o movimento de um corpo. Como já existia esse conceito, essa definição de força atuante num corpo, agora é Coulomb. Coulomb entendeu essa relação, mas ele resolveu chamar esse tipo de força entre as cargas de força elétrica. Por quê? Existia algo que produzia ou que alterava o movimento nos corpos, mas dependendo de como esses corpos estavam carregados, ou dependendo de qual a carga que aquele material tinha. Eles poderiam apresentar um movimento de atração ou apresentar um movimento de repulsão. Através desse experimento dele de balança de torção, em que ele trabalhava com as esferas carregadas, consegue-se então identificar ou entender que há algo que provoca o movimento nos corpos ou altera o seu movimento. Por isso é chamado de força. E por conta do tipo de interação que está relacionado com a eletricidade que o corpo possui, é denominada força elétrica. E aí, então, foi descrito e foi dito que nessa situação, Coulomb ele afirma que quanto mais próximas estiverem as cargas, mais intensa é a força aplicada. E essa força, ela independe, pode ser de atração ou de repulsão. Mas quanto mais próxima a carga estiver da outra, maior é essa força. Vamos tentar entender aqui uma situação bem simples, né? Você tem aí duas cargas de quantidade diferente. Vamos colocar uma positiva e uma negativa bem próximas uma da outra. Se você soltar, automaticamente elas grudam, né? Elas se interagem e essa interação ela é muito alta, porque quanto mais próximo eu tiver, maior a interação só delas. Quanto mais distante eu tiver, menor. Não tá vendo a outra mão, né? Que aí, quanto mais distante eu tiver, menor é essa interação. Outras forças estão atuando nessas cargas que podem ser maiores do que a força de atração que elas possuem. A mesma coisa vai acontecer para a força de repulsão. Quanto mais próximo eu querer colocar duas cargas iguais, mais elas não vão querer estar juntas, mais elas vão
querer afastar o máximo que der, maior a força de afastamento que elas possuem. E a essa força de afastamento, essa vontade, de não ficar perto é o que a gente chama de força de repulsão. E quanto mais distante uma carga estiver da outra, menor é essa força de repulsão, menor é essa intensidade em que outras forças atuantes na carga podem apresentar valor maior do que a de repulsão entre esses materiais. Por isso que a força elétrica, seja ela de atração, seja ela de repulsão, ela é inversamente aí proporcional à distância que possui. Matematicamente, o módulo da força elétrica ele é dada por módulo. Lembra que a gente estava falando? É só o valor. Então, ele está entre as barrinhas aqui, tá? Porque significa que eu quero uma característica só, quero só o seu módulo. O módulo dessa força elétrica entre as cargas vai ser uma constante K, o valor da carga Q1 vezes o valor da carga Q2 dividido pela distância que elas possuem ao quadrado. E é engraçado porque essa equação ela é muito parecida com a equação da lei da gravitação que Albert Einstein descreveu. Só que ele fala na lei da gravitação, eu vou tentar escrever aqui para você que essa constante agora, ela é uma outra constante, eu não recordo o nome dela agora, mas eu vou chamar de um K maiúsculo, porque é uma outra constante, vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. É exatamente a mesma ideia da lei da gravitação, por quê? Porque aí a gente está falando de interação entre os corpos, só que aqui a gente está falando em carga elétrica, aqui a gente está falando em massa, a gente está falando na gravidade, mas a relação dos corpos a uma constante, elas são semelhantes, tá? Então, nós temos aí que matematicamente o módulo da força elétrica ele é descrito levando em consideração uma constante, a carga 1, a carga 2 e a distância entre elas. Vamos ver um exemplo aqui bidimensional. Se a gente for trabalhar tridimensional, é só a gente colocar o eixo Z aí também e como nós estamos falando de grandezas vetoriais, força é um vetor, a distância é um vetor, a carga ali aplicada, a gente vai trabalhar com 3 dimensões e JK, mas aqui a gente está falando de 2 dimensões só, tá? Para facilitar os nossos cálculos. Então, o meu ponto aqui, início do plano cartesiano, o meu zero, ele é descrito, e eu tenho 2 cargas no espaço, a carga A e a carga B. Desse modo, então, a força elétrica entre essas cargas vai ser calculada por esse módulo. E quem é o R ao quadrado? O R ao quadrado é a distância de uma carga à outra carga. É isso que eu tentei fazer em vermelho aqui, que ficou mais torto que reto. É um vetor distância. Eu também tenho nele módulo, direção e sentido. E eu preciso descrever ele nessa situação como é um plano bidimensionalmente. Esse meu vetor distância, ele está indicando a direção e o sentido do meu vetor relacionado à sua distância. Por isso que ele deve ser descrito quando eu estiver trabalhando com o módulo através da diferença das distâncias pela distância total. Então, quando eu for agora descrever a minha força elétrica de maneira geral, considerando vetorialmente ela, seja módulo, direção e sentido, eu falo que a força elétrica é igual a K, que é uma constante, vezes o valor de Q1, Q2 pelo raio, em relação ao seu versor distância, que relaciona as distâncias associadas entre as 2 partículas que estão sendo levadas em consideração. Nesse exemplo, a gente poderia trabalhar com essa distância entre uma ou outra, ou calcular
a distância R1, a distância R2 e tirar aí a sua relação, o seu vetor resultante entre elas, tá? Enfim. E aí, por fim, a gente chega na denominação da lei de Coulomb, e ela diz que a força entre as duas cargas elétricas que estão postas em relação, no caso Q1 e Q2, elas podem ter outro nome, mas de modo geral a gente chama de Q1 e Q2, localizadas a uma distância R entre si, é dada então por essa equação, e essa equação ela é denominada lei de Coulomb. Note então que as cargas elas podem ser tanto positivas ou negativas, porque a força ela é uma grandeza vetorial que apresenta módulo, direção e sentido. Se ela apresenta módulo, direção e sentido, o positivo vai indicar um sentido e o negativo vai indicar um outro sentido, tá? Então, esse vetor força elétrica, ele terá o sentido e a direção corretos, desde que utilizado a distância R, descrito pelo versor de distância de uma carga pela outra, ou seja, o vetor R vai ser igual R a distância da partícula 2 menos o vetor da distância da partícula 1, né? O que a gente fala aí do vetor posição. Então, dessa forma, nós temos a descrição do meu vetor R, da minha posição R, e a descrição do meu versor posição, porque eu estou trabalhando com módulo, direção e sentido. Essa constante de proporcionalidade K, ela é tabelada e ela não muda, independente do material ao qual está sendo designado. Então, o valor dela é de 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb. E essa é a lei de Newton. Basicamente mas esse Newton está na minha cabeça. Essa é a lei de Coulomb. Basicamente, é essa lei de Coulomb que é descrita. Essa é a equação que relaciona as cargas uma com a outra e como é a força elétrica entre elas. Agora, o que a gente tem que fazer é resolver exercício, aplicando a lei de Coulomb. Vamos então verificar juntos. Eu trouxe para vocês 3 exercícios. O primeiro eu vou fazer junto, tá? Porque quando eu coloquei o enunciado do exercício, eu acabei esquecendo de colocar o valor das distâncias. Mas depois os outros vocês vão aí fazendo espaçadinho. Eu vou dando um tempinho para vocês irem fazendo. Felipe Galante falou assim que ele também entende do que eu estou falando de TV de tubo. Também é da minha época essa história de TV de tubo, assim. Eu era pequena, sabe? Mas tinha TV de tubo lá em casa. Então a gente sabe bem do que tá falando. Só um pouquinho que eu vou ver vocês mais as dúvidas de vocês. Tá, tem bastante gente falando que a aula tá travando. Eu não, aqui para mim tá tudo ok. Não sei qual é a estabilidade da internet, eu não sei o que possa estar acontecendo, mas a aula fica gravada, depois ela vai ser disponível para vocês, tá? Vão tentando acompanhar a aula aí e depois vocês assistem a aula que ficará gravada, tá bom? Vamos lá. Do Guilherme a gente já falou. Felipe vem falando, mas fez uma pergunta aqui. Professor, o átomo tende a se equilibrar sempre, prótons e elétrons? Felipe, não é que ele tende a se equilibrar sempre. Devido ao seu elemento, aos elementos químicos da tabela periódica, qualquer átomo de qualquer elemento químico da tabela periódica, naturalmente ele é neutro. A mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons que ele possui. Mas, como os elementos químicos eles se interagem, há sempre a troca de elétrons, independente do tipo de ligação, se é por ligação metálica, se é por ligação iônica, se é por ligação covalente. Então, principalmente por ligação iônica, nós temos os íons, que é a falta ou excesso de elétron nesse material para realizar
a ligação química. E aí sim eu tenho um desbalanceamento eletrônico nesse átomo em questão. Mas de natureza, todos os elementos eles são neutros. Assim eles foram criados, assim eles foram constituídos. Só para realizar uma ligação química, eles acabam cedendo ou recebendo elétrons, tá? Francisco está perguntando se está seguindo o livro didático. A nossa aula, eu estou tendo o nosso livro de Princípios de Eletricidade e Magnetismo, sim, como referência, mas eu acabo trazendo mais conteúdos ali. Eu tenho ele de guia, a gente está seguindo ele, mas eu acabo trazendo um pouco mais de conteúdos para vocês. Como eu disse, no decorrer das aulas, eu vou trazendo mais material complementar também, tá? Juan, qual a melhor maneira de tirar a estática do corpo? Então, a melhor maneira disso é você andar descalço na terra, na grama. Melhor maneira disso acontecer. Sei lá, faz isso uma vez por dia, uma vez na semana, é a melhor maneira da gente liberar, porque a terra é um grande, a gente pode falar, né, um grande aterramento. Então, a gente acaba andando nela descalço, ela é extremamente positiva. Se a gente tem carga negativa sobrando, que é o carregamento eletrostático, a gente acaba se neutralizando e eliminando a maioria, a maior parte da carga em excesso, tá? Não é tudo que a gente elimina. Sempre na vida a gente tem que trabalhar com estatística e probabilidade. Não, você não fica zerado de carga em excesso, mas você fica com menor quantidade, tá bom? Vamos lá então fazer os nossos exercícios. E esse que a gente vai começar, ele é muito característico da lei de Newton, da lei de Coulomb. Eu tô com o Newton na cabeça hoje, né? Vão mandando as dúvidas de vocês aí, vocês vão vendo que a professora vai respondendo ao decorrer da aula. Eu acho que é mais fácil do que a gente deixar tudo lá para o fim da aula, tá? Então vamos lá. Esse problema ele é muito característico, porque ele está colocando aí 3 esferas num plano metálicas, com carga elétrica diferente uma da outra, espaçadas uma da outra. E aqui que eu falei que a professora não colocou a distância, tá? Mas na resolução ela dá. E ela fala o seguinte, que o dimensionamento dessas 3 esferas, eles acabam apresentando um triângulo, porque essas cargas elas estão no vértice de um triângulo. E olha o que o exercício fala, então. 3 pequenas esferas metálicas com carga Q1 de 2 microcoulomb, não se esqueça que micro é 10 a menos 6, Q2, 6 microcoulomb e Q3, menos 5 microcoulomb. Lembra que a quantidade positiva ou negativa é a falta ou excesso de elétrons, tá bom? Então, essas cargas elas são dispostas fixadas nos vértices de um triângulo equilátero de material isolante. Aqui significa que equilátero significa que todos os lados desse triângulo são iguais. Material isolante é importante a gente entender porque quando eu coloco elas aqui, elas vão continuar onde eu coloquei, elas não vão mudar a sua posição. E ele está falando com os lados de 0,2 metros, cada um possui. Isso significa que aqui eu tenho 0,2 metros, aqui eu tenho 0,2 metros, e a professora ainda não aprendeu a mexer com o lápis, 0,2 metros, tá? E ele é equilátero porque ele tem exatamente o mesmo lado em cada uma das suas 3 faces. Você já entendeu que você vai trabalhar bastante com trigonometria nessa situação, né? E ao decorrer da nossa disciplina. Então é importante a gente relembrar como calcular as distâncias ou como trabalhar com os paralelogramos. E o exercício está querendo saber, indique em notação vetorial. Então, ele quer o módulo de direção e sentido da força elétrica exercida sobre a carga 3 em relação à carga 1 e à carga 2. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu vou até mudar o meu lápis para a gente entender isso. Ele quer saber qual é a relação da carga 3. Só que eu tenho 2 cargas interagindo com a carga 3. Eu tenho a carga 1 e eu tenho a carga 2. Note, a carga 3 ela é uma carga negativa. A carga 1
e a carga 2 são cargas positivas. Então, a 1 em relação com a 2, elas apresentarão repulsão, tá? Força de repulsão. Agora, se eu estou trabalhando com a 1 em relação a 3, elas apresentarão força de atração. E se eu estou trabalhando com a 2 em relação a 3, elas apresentarão força de atração, ao passo que 3 também está atraindo 1 e 3 também está atraindo 2. Esses vetores que eu fiz em azul escuro, eles são as forças elétricas de atração e repulsão entre as cargas Q1, Q2, Q3. Primeiro a gente trabalhou Q1, Q2, depois a gente trabalhou Q1, Q3, Q3, Q2, tá bom? E aí a gente precisa entender, então, qual é essa relação da interação da carga 1 com a 3 e da carga 2 com a 3. A gente vai trabalhar duas relações separadamente. Primeiro, vamos entender, então, como que se dá ou como calcula essa distância da minha carga 3 até a minha carga 1. Vou continuar com azul escuro, tá? Então, eu quero saber qual é essa relação de distância. A carga 3, ela está aqui, ó, localizada na metade do meu triângulo equilátero. Então, toda essa distância era de 0,2 metros. Então, ela está aí a 0,1 metro da carga 1. E aí eu preciso saber qual que é essa distância de altura aqui. E é aqui que a gente tem que trabalhar e entender, porque essa altura é a altura do meu triângulo retângulo, do meu triângulo equilátero. Como que eu calculo essa altura? Bom, eu tenho que, por relação, uma análise trigonométrica. E aí você aplica depois, volta se você não entendeu aí essa análise trigonométrica, ela é simples de fazer, mas para você calcular a altura do meu triângulo, tá? A gente consegue então saber quanto que vale esse H. Assim, a gente acha ali, pela altura dela, que é 0,173, o que eu tenho aqui em relação do meu ponto R3. Então, o meu ponto R3, ele está em 0,1 em X e 0,173 em Y. Já o meu ponto R, o ponto da minha carga R, meu vetor posição, ele está aqui exatamente no 0,0 do meu plano cartesiano. Bom, com isso, então, eu tenho que somar ou subtrair os iguais. Eu tenho apenas 0,1 metro em X na direção Y e 0,173 metros em Y na direção J. Feito isso, então, eu consigo verificar quem é esse módulo do meu vetor resultante, R, qual é essa distância, o valor dessa distância aqui, através de Pitágoras, em que eu tenho o pedacinho em x ao quadrado e o pedacinho y ao quadrado, extrai a raiz dá aproximadamente 0,2, tá? Essa distância dada aí para nós. Muito bem, eu sei quem é ele, e aí que deveria mesmo ser 0,2, né? Porque se ele é equilátero aqui, é 0,2 aqui, é 0,2 aqui também é, mas fica em segredo que é importante isso para depois você aplicar nos outros exercícios. Estou falando baixo que é para ninguém saber. Bom, e depois a gente vai calcular a direção R, que também é importante a gente saber, que é o vetor posição da diferença R3 menos R1 dividido por essa distância R, pelo módulo. Assim, então, a gente faz essa matemática, a gente aplica aí a divisão que é necessária e obtém, então, que esse meu vetor direção é 0,5 metro na direção X em Y e mais 0,865 metros em J. Agora, eu consigo calcular, pela lei de Coulomb, a força exercida da carga 1 sobre a carga 3. Então, nós temos por definição que a força elétrica ela é dada como K vezes Q1, Q3, que é o que a gente está levando em consideração aqui agora, dividido pela distância ao quadrado, vezes o versor posição dessas duas cargas. Então, eu coloco os valores aqui que já nos foram dados, nós já temos, calculamos. K é tabelado, independente do que eu estiver trabalhando, ela vai valer 9 vezes 10 a nona, vezes
A carga elétrica de 1, que é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, e a carga elétrica de 3, que é negativo, menos 5 vezes 10 a sexta coulomb, dividido pela distância ao quadrado, que nós já achamos quem é essa distância, vezes o vetor posição, que nós também encontramos, 0,5 em I, mais 0,865 em J. Então, nós temos que o vetor relacionado à força elétrica da carga 1, aqui é 3, tá? Com a carga 3, vai ser igual a menos 1,125 newton em X, menos 1,946 newton em J. E se ele é positivo, significa que essas cargas estão sendo atraídas, que era o que a gente esperava mesmo. Eu já entendi a relação de 1 com 3. Agora eu preciso entender a relação de 2 com 3, tá? Nesse caso, então, eu vou fazer a mesma relação, só que agora eu quero saber quem é essa distância. Eu preciso desse ponto aqui e eu preciso desse ponto aqui. Esse ponto aqui a gente já sabe porque a gente usou no cálculo anterior, mas o ponto 2, ele está em 0,2 em x e 0 em y. Então, eu faço essa relação e obtenho o meu vetor posição referente à distância entre os dois pontos. Depois eu preciso calcular o versor em relação à direção, que nada mais é do que essa distância entre os dois pontos dividido pela distância total, que a gente sabe que é o 0,2, já que ele é equilátero. Assim eu obtenho esse meu vetor distância. Agora, a força da carga 2 sobre a carga 3, ela vai ser calculada da mesma forma que a gente calculou antes. Coloco os valores que eu já obtive, vezes o versor, e aí a força da carga 2 com a carga 3, ela é 3,375 newton-I menos 5,839 em Y, em J. Isso significa que em X ela é positiva, em Y negativa. Ainda assim, ela é uma força de atração em relação à direção J, em relação ao eixo Y. E por fim, então, a gente consegue calcular quem é essa força resultante atuante. Nesse caso, a força resultante é a somatória das forças que nós calculamos em relação à carga 1 e em relação à carga 2. Eu tenho que somar os iguais com os iguais, I com I, J com J. Então, meu vetor força resultante é 2,25 newtons em I menos 7,785 newton em J. Então, tá aqui o meu vetor F13, lembra que ele era menos em X, tá indo para cá, e menos em Y, tá aí o meu vetor resultante. Meu vetor F23, ele era mais em X e menos em Y, então esse é o meu vetor F23. E por fim, eu tenho um vetor resultante, que é a soma do vetor F13 com o vetor F23. E aqui a gente pode calcular também pela regra do paralelogramo para saber quem é esse vetor resultante. Não esqueça que a gente faz o espalhamento aqui para entender e compreender quem é esse meu vetor resultante. De maneira geral, é assim que a gente calcula ou que a gente aplica esses conceitos relacionados à lei de Coulomb, tá? E os exercícios eles vão variar. Esse é o mais conhecido de todos os exercícios de lei de Coulomb. Esse que faz o triângulo é o mais conhecido, mais utilizado, mais cobrado em qualquer prova de conhecimento que você for fazer, seja essa prova de conhecimento, qualquer um, tá? Concurso público, qualquer situação. Ele é um dos mais conhecidos e dos mais variados que a gente possa trabalhar. Mas é só você verificar a interação entre as cargas, fazer o desenho do vetor, entender qual é a distância que uma carga está da outra e aplicar a lei de Coulomb. Alguém me perguntou aqui, ele vem como anônimo, eu não consigo saber o nome. Mas por que K não se altera com o meio? Porque ela é uma constante. Ela é uma constante e a gente pode se dizer de proporcionalidade. Então, ela não é alterada independente do meio, independente do material que você esteja trabalhando, tá? O que você esteja analisando.
o carregamento dele. Bom, vamos ver outro exercício aí então. Agora o cálculo da força elétrica é um exercício um pouco mais simples, e nesses exercícios a gente tem que trabalhar com trigonometria. Como vocês estão com algumas pessoas estão com bastante dificuldade, para assistir a aula, eu vou resolver o exercício com você, tá, porque tá travando um pouquinho, pelo que eu tô entendendo aí que vocês estão falando. Eu vou resolver o exercício com você, não vou dar tempo para vocês fazerem, porque aí acho que a gente acaba, aproveitando mais o tempo, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhando com esse tempo aí de resolução de exercício para que vocês façam. Então, o próximo problema ele fala o seguinte: duas partículas carregadas com cargas elétricas idênticas que, então, elas possuem a mesma carga, são sustentadas por fios inextensíveis e de massa desprezível. Elas se encontram-se em equilíbrio de forças, como mostrado na figura. Então, elas estão aí a uma distância de 3 metros uma da outra em x. A massa de cada uma delas é de 0,005 quilogramas. Determine, então, o módulo da força elétrica de repulsão, já que essas cargas são iguais, e o módulo das cargas elétricas das partículas. Ele deu a constante K, esse 9 aqui, ele é elevado, tá? Eu que devo ter colocado errado. E ele deu a aceleração da gravidade. Então, primeiro, ele está pedindo o módulo da força elétrica de repulsão. Aqui, a gente pode, ele não deu qual é a carga, fica difícil a gente saber, mas a gente pode aplicar a semelhança de triângulo. Porque, olha, nós temos aqui a seguinte situação, né? A gente está trabalhando aí 4 metros, ele é esse lado. E aqui a gente tem o 3 metros, que é esse lado. Inverte. E aí a gente, por semelhança de triângulos, 4 metros está em relação a P e 3 metros está em relação a F, que é o que a gente colocou aqui, ó. 3 metros está para F, como 4 metros está para P. E a gente faz a multiplicação cruzada. Quem é P? P é a força gravitacional, a massa vezes a gravidade. Ele deu as duas coisas. Então, aplicando a matemática, essa força elétrica é de 0,0375 newton. E depois ele está querendo saber, então, o módulo, agora sim, qual é o valor de cada uma das cargas. Bom, você tem a força, você tem o K, constante que ele deu, e a distância entre elas, que você sabe que é 3, aqui a distância entre elas é 3 metros. E como você sabe que as cargas elétricas elas são iguais, Q1 vai ser igual a Q2, e eu posso chamar isso de Q vezes Q aqui ao quadrado. Fazendo a rearranjo matemático, extraindo a raiz, eu consigo saber que a sua intensidade é de 1,9 vezes 10 a menos 4 Coulomb, tá? E por fim, um outro exercício, ele traz aí uma curiosidade da impressora a jato de tinta. E ele conta uma história de como que funciona essa impressora, nananã. Depois você lê com mais calma, mas ele fala que o princípio básico desse funcionamento da impressora desse tipo é que gotículas de tinta são carregadas eletricamente, atiradas na direção do papel e direcionadas por meio de forças elétricas. Para opinar sobre uma ideia apresentada por um membro da equipe, você precisa compreender como uma gotícula de tinta de massa 5 vezes 10 a menos 10 kg e carga elétrica de menos 2 vezes 10 a menos 9 Coulomb se comporta com uma distância de 1 centímetro de uma carga elétrica de 0,5 microcoulomb. Então, é necessário sabermos a força elétrica e a aceleração da gotícula. Aqui a gente vai aplicar a equação da força elétrica, porque eu sei quem é K, eu sei a quantidade elétrica de cada uma das gotículas e a distância entre elas. E que tem a jogada. Lembra que a força elétrica é a força que movimenta o elétron e pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração? Qual é a aceleração dessa gotícula? Eu tenho a força, aqui eu digo que a força elétrica que movimenta a minha partícula é igual à força desse movimento. Então, eu tenho a força que eu acabei de calcular, a massa que ele deu, e eu consigo encontrar a aceleração, tá? Depois, quando essa aula estiver já disponível para vocês, assistam a aula
e vão fazendo os exercícios. No livro de vocês texto, tem lá bastante exercício sobre a lei de Coulomb. Faça também. Procure qualquer livro de física, volume 3, lei de Coulomb, e faça os exercícios. Eles caem muito em muitas provas de conhecimento, seja lá qual for, eu já falei para você, seja a prova da disciplina, seja a prova de concurso, seja qualquer uma. Eles caem muito, essa interação é importante você saber, e a partir daqui a gente vai começar a trabalhar com o campo elétrico. E você já entendeu que as forças se relacionam, não entendeu? Então é importante a gente lembrar que força é aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo. E dependendo do jeito que ele provoca esse movimento, ela tem um nome diferente. Mas a força sempre vai ser força, dependendo do jeito que ela vai ser aplicada, tá? Tem mais uma dúvida aqui, o Alberto fala: o que acontece se um elétron da eletrosfera chocar com o próton do núcleo? Isso nunca vai acontecer, porque esse elétron ele tem uma velocidade, uma aceleração centrípeta que garante ele orbitar ao redor do núcleo. A sua velocidade de rotação ela é muito grande, por isso a força centrípeta que atua nesse elétron ele é maior do que a força de atração que eles possuem, entre o que ele possui entre o núcleo, por isso que ele nunca vai colidir. Se ele colide com o núcleo entra em colapso, a nossa estrutura atômica não existiria, tá? É só por isso que eles não colidem. Os elétrons não são colidados, não são atraídos pelo núcleo, porque a força de centrípeta que eles possuem em relação à sua velocidade, a velocidade é tão alta que eles ficam orbitando ao redor do núcleo. E essa força é maior do que a força de atração que o núcleo faz sobre o elétron, tá? Mais alguma dúvida? Não tenho mais nenhuma dúvida aqui de vocês. Deixa eu ver se não tem mesmo. Muito bem. Ótimo, então. Acho que é só isso que nós temos de dúvida por hoje. Nossa aula vai ficando por aqui. É importante você fazer os exercícios, vá lá no seu livro texto, leia o seu livro texto, faça os exercícios, reveja a nossa aula, tá? E aí vocês vão me falando se no decorrer das aulas, acho que a gente só teve um probleminha aí, não sei, aqui tá tudo certo, mas não sei por que deu uma travada na aula em algumas pessoas, tá? Por favor, refaçam os exercícios e venha para a próxima aula com dúvida, para eu começar a aula com a sua dúvida e a gente dar continuidade falando aí de campo elétrico agora, tá bom? Um ótimo restinho de semana para você, bons estudos e nos vemos em breve. Até já já. Tchau, tchau.